E a fábrica de sorvete Nevasca, na Glicínia 253, no bairro Bom Jardim, trazendo aqui dentro do plantão policial a participação do delegado de polícia, Dr. Marcelo Franco Marino, ele que é responsável pela pasta de homicídios aqui de Ipatinga. E o inquérito foi finalizado com o Dr. Marcelo. A Polícia Civil de Minas Gerais, através da Delegacia de Homicídio de Ipatinga, vem mais uma vez prestar contas à sociedade do seu trabalho. O trabalho foi desenvolvido em cima de um crime que abalou a cidade de Ipatinga, ocorrido no dia 1º de outubro, véspera de eleição, e que envolveu 2 comerciantes de veículos dessa cidade, pessoas já com mais de 50 anos, né, um fato que não é muito corriqueiro aqui na delegacia. Geralmente os envolvidos são pessoas muito jovens aí, nesse tipo de crime. E esses 2 senhores eram amigos, eram pessoas que se conheciam há muitos anos e costumavam frequentar essa distribuidora de bebidas no bairro Canaã para beber, conversar juntamente com outras pessoas que eles conheciam. E estavam ali conversando sobre eleição, sobre outras coisas, jogando cartas, quando houve um pequeno desentendimento entre eles e esse indivíduo, esse autor aí, que agora se encontra preso, com o vulgo de Peroba, apelido de Peroba, ele simplesmente levantou da mesa e executou o Nivaldo Lopes da Rocha, um homem de 53 anos, que estava sentado e não teve a menor possibilidade de defesa. No mesmo evento, né, com esses disparos que foram efetuados aí pelo Peroba, foi atingido também uma vítima que não era visada pelo autor, que era o Wagner de Souza. Ele tomou um tiro que teria antes atravessado a vítima fatal e depois atingiu a perna do Wagner. E, inclusive, esse projétil ficou alojado na perna, os médicos não tiveram como removê-lo. Um crime bárbaro, covarde, foi praticado por motivo fútil, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e causação de perigo comum, que é o perigo que se gera quando se efetua disparos em via pública. E aí esse indivíduo, depois de praticar essa conduta, ele levanta, ainda aponta a arma para os presentes, né, a título de ameaça, para evitar de qualquer pessoa reagir ou tentar prendê-lo, e sai caminhando tranquilamente, entra no carro e foge. Aí nós tivemos, após esse evento, né, um trabalho todo da Polícia Civil de investigação nesse caso, né, de formalização de peças e laudos periciais e tudo mais, e pedimos a prisão preventiva dele, porque ele estava foragido. E aí começou, com a expedição do mandado, a tentativa de localização, né? Ele tinha, inclusive, várias propriedades, é uma pessoa de bens, né? Bem-sucedido economicamente, tinha várias propriedades, começamos a diligenciar para verificar onde ele se encontrava escondido. E, verificando que ele não estava na região, nós pedimos apoio à Polícia Rodoviária Federal, né, as agências de inteligência, os 2 órgãos aqui trocaram informações, e a Polícia Rodoviária Federal, felizmente, conseguiu efetuar o cumprimento desse mandado de prisão, que foi requerido pela Polícia Civil, mas efetuou o cumprimento lá na cidade de Cambuí, fica a quase 600 quilômetros daqui, no sul de Minas Gerais, e ele foi recolhido ao presídio local, onde permanece aí aguardando o recambiamento para Ipatinga, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. Agora, doutor Marcelo, o senhor disse aí que ele efetuou os disparos, ceifando a vida do Nivaldo, e um projétil acabou acertando uma pessoa que estava certamente sentada à mesa ao lado. E nesse caso aí, são 2 crimes, um homicídio consumado, uma tentativa, uma lesão corporal. Como é que a Justiça avalia essa situação? É uma boa pergunta, Jota. Nós temos uma jurisprudência recente aí do Superior Tribunal de Justiça, que é o órgão judiciário com competência para uniformizar o entendimento sobre legislação federal no Brasil. E o entendimento é bastante duro, né? Na verdade, tem uma leitura muito direta do artigo 73 do Código Penal, no seguinte sentido: quando você tem um erro na execução, uma pessoa é atingida
durante a execução de um crime, mas essa pessoa não era avisada pelo autor do crime, não se consideram as características da pessoa que foi atingida, mas sim as características da pessoa que foi originalmente visada. Então, o Peroba queria praticar um homicídio doloso contra o Nivaldo. E aí, ele, além de praticar esse crime, ele pratica uma lesão contra o Wagner de Souza. Só que, para fins da lei, do artigo 73 do Código Penal e da jurisprudência do STJ, eu estou falando aqui de jurisprudência de 2020, bem recente, ele vai responder por homicídio tentado contra o Wagner de Souza. Então, na verdade, vai responder por 2 crimes, homicídio doloso consumado contra o Nivaldo e homicídio doloso tentado contra o Wagner. Nessa conversa que o senhor teve com esse acusado, o autor desse homicídio consumado, qual foi a leitura que o senhor fez do comportamento dele? Arrependido? Como é que o senhor avalia pela experiência que o senhor tem? Veja bem, Jota, o Peroba, ele foi capturado no dia 26 de novembro, na cidade de Cambuí. Ele foi, de lá de Cambuí, ele foi encaminhado para o presídio regional, né, daquela localidade, delegacia regional, e posteriormente ao presídio regional. E de lá ele não foi transferido ainda para cá. Então eu não tive contato com ele. Nós não tivemos essa possibilidade, não houve tempo útil. Quando alguém é preso preventivamente, a lei estabelece um prazo de 10 dias para a conclusão do inquérito policial. E a Polícia Penal ela não conseguiu fazer o recambiamento desse preso nesse prazo de 10 dias. Por isso, nós concluímos o inquérito sem a oitiva do autor e ele agora vai ser ouvido em juízo. Ele vai responder um processo na Justiça, o Ministério Público já ofereceu denúncia, com certeza, né, pelo prazo, e ele vai responder um processo, né, perante o Tribunal do Júri, vai ser submetido a julgamento pelo júri popular. E o que nós esperamos, né, o que a sociedade espera também, não só a polícia, é que seja feita uma justiça exemplar, porque essa conduta, na verdade, ela não é uma conduta isolada, ela é fruto de uma mentalidade que se instalou nesse país de que você pode resolver as coisas na base do tiro, entendeu? Infelizmente, nós estamos com isso no Brasil, com essa distorção de pensamento. E pessoas que não têm porte de arma, que não têm sequer uma arma registrada, como é o caso desse autor, nem arma registrada ele tem, achando que podem portar armas de fogo, porque o porte estaria, né, liberado por uma questão política. O porte não está liberado, entendeu? A lei que regula o uso de arma de fogo, ela continua em vigor, os crimes estão aí, né? Quem tiver uma arma de fogo irregular em sua casa, ou quem portar uma arma de fogo irregular, vai ter, sim, a sanção penal contra si. Então, é preciso que as pessoas se conscientizem de que quem deve portar armas é a polícia. É a polícia que deve portar armas. O cidadão ele tem o direito, sim, de ter uma arma na sua casa registrada para a defesa do lar. E ninguém está questionando isso aqui, muito menos eu. Eu sou a pessoa que é favorável à posse de armas. Mas o porte de armas se tornou indiscriminado no Brasil. E isso tem que acabar. Isso é um mal para a sociedade. Muitos crimes poderiam ter sido evitados se não estivessem as pessoas portando armas de fogo, crimes de ímpeto, como esse que a gente viu, né, que a gente investigou, é um crime que, se não houvesse ali o componente arma de fogo envolvido, no máximo talvez teria saído uma briga, uma via de fato ali, uma troca de empurrões, e que acabou se tornando uma tragédia devido à presença de uma arma de fogo. Então, a gente faz esse alerta para a população, né, preciso rever essa mentalidade, acabar com o porte indiscriminado de arma de fogo e entender que quem precisa andar armado na sociedade é a polícia. A grande pergunta, doutor, aproveitando essa fala do senhor, digamos que eu tenho um amigo, ele ouviu a matéria e o senhor falando que a pessoa vai ser responsabilizada pela lei caso ele seja flagrado com essa arma de fogo, e o que é realmente normal. Aí a pessoa falou assim, não, então eu quero ficar tranquilo, eu quero ir lá e devolver, entregar minha arma na polícia. Essa pessoa, pelo fato dela
por livre e espontânea vontade, sai da casa, vem aqui, entrega a arma de fogo na delegacia, ela vai ser liberada normalmente? Como é que fica? Olha, ainda existe a possibilidade de entrega da arma de fogo, mas, veja bem, sem a anistia que havia, né? Houve um período de anistia aí para essa conduta, né, de entrega dessa arma de fogo, e esse período já passou. Então, é possível entregar sim, mas, infelizmente, tem aí um crime para ser apurado. Tá, e mediante essa situação, então ele vai, com certeza, ser responsabilizado, talvez por uma fiança, enfim, dependendo da situação da arma de fogo, se ela estiver com numeração intacta ou numeração raspada e inafiançável, tudo isso tem que ser avaliado. Tudo vai ser avaliado na Delegacia de Armas e Munições, né? A situação da arma, o que aconteceu, né? Por que essa pessoa tinha essa arma na sua casa. Às vezes tem pessoas que encontram armas aí que eram de parentes falecidos, né? Sim. Isso acontece também, e ela não tem nenhuma responsabilidade sobre a existência daquela arma no imóvel, né? Então tudo isso é avaliado, tudo isso é investigado. Perfeito. Então, agora, com relação a esse inquérito aí, a situação agora é do autor, o acusado aí, vai cumprir a pena agora e se encerra por aí? Ou ele vai ser, o senhor ainda vai ouvi-lo ainda? Ou só em juízo mesmo? Não, o inquérito foi concluído no dia 30, né? A prisão foi feita no dia 26, no dia 30 concluímos o inquérito. Como eu disse, já foi para o Ministério Público. O Ministério Público, pelo prazo que ele tem, com certeza já ofereceu a denúncia em face ao autor. E agora é o Tribunal do Júri, agora tem um procedimento lá do Tribunal do Júri. Tem a primeira fase que não é com os jurados, né, que é com o juiz, que a gente chama de sumário de culpa, né, que formaliza-se a acusação, os elementos probatórios aí contra o autor. Depois tem a decisão do juiz, né, a decisão no sentido de pronunciar o réu e mandá-lo a julgamento pelo júri popular. E ali no júri popular ele vai encontrar a sociedade, a mesma sociedade que ele agrediu, e que vai ter ali a chance de decidir que tipo de convivência social eles desejam para eles e para os seus filhos. Será que nós desejamos uma convivência social onde pessoas andam indiscriminadamente armadas por aí e que resolvem seus problemas ou seus pequenos problemas, como foi o caso, uma discussão banal, na base da bala? É isso que a sociedade brasileira quer? Eu creio que não. Eu creio que não, até porque se alguém desejar isso, ela tem que ter consciência, essa pessoa tem que ter consciência que ela pode ser a próxima vítima. Todos nós estamos aí sujeitos a nos envolvermos em situações na vida cotidiana que vão gerar conflitos. Aí, se esses conflitos forem todos resolvidos à bala, nós vamos viver aqui num faroeste. Agora, para fechar, o doutor Marcelo Franco Marino, o fator motivacional, só para refrescar a memória, o fator motivacional desse homicídio consumado, o senhor chegou a essa conclusão já? O inquérito dissipou essa dúvida? Quando a gente fala em motivo fútil, a gente fala num motivo que, na verdade, não seria motivo para essa conduta. Para uma pessoa equilibrada, normal, seria muito pouco para adotar uma conduta drástica como essa. E, nesse caso, foi isso que a gente verificou. A dissidência começa na questão política, a dissidência sobre qual candidato a presidente da República deveria ser eleito. Isso começou, gerou uma pequena controvérsia ali, que foi dissipada sem maiores consequências, e aí depois isso evolui para uma controvérsia sobre o carteado, entendeu? Uma controvérsia sobre o carteado na mesa. Ou seja, os ânimos já estavam exaltados já. Exatamente, aí você entra o componente da bebida alcoólica, as pessoas estão bebendo cerveja, não estou aqui criticando o fato de estarem bebendo, as pessoas podem beber, mas aí junto com a cerveja vem a arma de fogo, né? E uma cabeça de um indivíduo desequilibrado, para dizer o mínimo. O que resultou na desgraça de duas famílias. Né? Exatamente. E aí eu falei isso na minha entrevista anterior, vou voltar a frisar aqui. Se eu for chamado a júri, eu falarei isso no júri também, se for chamado como testemunha, né? A última frase do Nivaldo antes de morrer foi a seguinte:
abre aspas, por que ele fez isso comigo? Fecha aspas. Essa frase, ela diz pra gente o seguinte: o cara é tão meu amigo, o que levou ele? Só por isto? É isto? Ele morreu sem entender por que o amigo o executou. Essa que é a verdade. Tá aí, Dr. Marcelo Franco Marino,